Bom dia aos meus alunos da Faculdade Estácio, que estão pagando direito constitucional, direito tributário. Vamos falar agora sobre a nossa Constituição, principalmente no que diz respeito ao artigo 165, que está tratando do orçamento público. Então, o que é o orçamento público na Constituição de 88? Nós podemos dizer que existe uma Constituição orçamentária. Essa Constituição orçamentária, ela tem uma racionalidade, não é? Uma legislação do campo do direito financeiro, a norma fundamental, que é a norma paradigmática do orçamento a partir do artigo 165, e nós temos duas leis, uma lei complementar que vai, né, nos ajudar, que é a Lei Complementar 101 de 2000, chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal. É uma lei que vai regular o gasto, né? O alvo disso aí é o equilíbrio entre a receita e a despesa, e é uma lei que traz alguns princípios importantes, como o princípio da racionalidade, o princípio da responsabilidade, o princípio da moralidade, e uma lei antiga, recepcionada, de 1964, que é a Lei 4.320, que traz as linhas gerais para o orçamento público. Nasceu como uma lei ordinária, mas foi recepcionada em 1988 com o status de lei complementar, que vem para ajudar na regulamentação do sistema da receita e da despesa, e as leis ordinárias do orçamento, que estão estipuladas a partir do artigo 165. Então, no artigo 165, é o poder executivo que tem a iniciativa de lei. O poder executivo federal, o poder executivo nos estados membros e no Distrito Federal, e o poder executivo municipal. A Constituição define muito bem, é o poder executivo que tem a iniciativa de lei. Que tipo de lei é essa? É uma lei chamada de lei ordinária. Então, nós temos a iniciativa para o plano plurianual, a iniciativa para a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, e a iniciativa para a lei, né, do orçamento, que é o orçamento referente ao orçamento dos três poderes. Então, eu tenho na Constituição delineado a iniciativa para três leis, que são leis ordinárias, que são leis temporárias. A primeira delas, né, é o PPA, é a lei ordinária temporária que estabelece o plano plurianual. O plano plurianual, que uma vez aprovado pelo Parlamento Federal, vai durar 4 anos, obedecendo o princípio da legalidade. A segunda lei é a Lei das Diretrizes Orçamentárias, a LDO. A LDO é uma lei orçamentária, é uma lei ordinária e também é uma lei temporária, que obedece o princípio da anualidade. Essa lei vai durar 1 ano. E a terceira é a Lei Orçamentária Anual. A lei orçamentária vai durar 1 ano. Também é uma lei ordinária, temporária, que obedece o princípio da
anualidade, o princípio da legalidade, enquanto o PPA obedece o princípio da plurianualidade. Qual é a característica que a gente pode dar a esse orçamento público, de modo geral? O orçamento público ele tem um aspecto jurídico. Aqui nós temos que ser bem kelscianos e bem weberianos, né? No sentido de que ele deflui da disciplina constitucional. Então, esse orçamento, o paradigma desse orçamento é a Constituição. E a segunda coisa importante é que é também infraconstitucional. Eu tenho, né, as 3 legislações orçamentárias, que é o PPA, a LDO e a LOA. Esse orçamento tem um caráter governamental. Por que um caráter governamental? Porque ele tem os planos e os programas que vão ser objetivados, que vão ser conduzidos, que vão ser direcionados pelo governo. E um caráter econômico. Por que um caráter econômico? Um caráter econômico por conta da própria conjuntura econômica. Esses orçamentos eles não ficam, né, soltos, né? Eles têm todo um enraizamento, eles têm toda uma comunicação dialética com a questão da base econômica, do modo de produção daquele determinado momento, a conjuntura econômica, a conjuntura financeira, assumindo a forma, né, da gestão do Estado. E o caráter técnico. Por que nós falamos que tem um caráter técnico? Porque eles são racionais, né? Obedecem a um princípio da racionalidade, trabalham com 2 coisas importantes, que são as receitas e a despesa. Receita e despesa estão inseridos dentro desse caráter geral, orçamentário, financeiro do Estado. E nós temos aí a parte da contabilidade, não é? A questão dos cálculos é onde eu posso perceber não. Tem que existir tecnicamente a colocação de todo o gasto público, né, da despesa pública. As compensações podem ser representadas através de gráficos também, esse documento orçamentário de modo geral. O que a gente pode extrair para complementar aqui da Constituição? Nós extraímos da Constituição o quê? No artigo 165, o artigo diz assim: lei de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Parágrafo 1º. O parágrafo 1º está falando no PPA, no plano plurianual. O plano plurianual obedece ao princípio da legalidade. O plano plurianual obedece ao princípio da plurianualidade. A Constituição, no parágrafo 1º, revela: a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada quais são as diretrizes, quais são os objetivos, quais são as metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras despesas dela decorrentes,
e para as relativas aos programas de duração continuada. No mesmo artigo, o 165, no parágrafo 2º, nós encontramos uma grande síntese que vai falar da lei das diretrizes orçamentárias. A lei de diretriz orçamentária compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. No parágrafo 5º, nós encontramos parágrafo 5º do artigo 165. A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. No inciso 2º, o orçamento de investimento das empresas em que a União direta ou indiretamente detenha a maioria do capital social, com direito a voto. No inciso 3º, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a elas vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público, mostrando que todas estas leis que tratam do orçamento, elas têm um caráter jurídico. Elas têm um caráter jurídico porque deflui do paradigma constitucional. Elas têm um caráter governamental porque é através desse documento, é através dessa forma de elaboração, de aprovação do documento, de execução do documento, que é efetivado, né, que é elaborado os planos e os programas contidos dentro dessa legislação. O caráter econômico, porque revela aqui a apreciação da conjuntura econômica, da conjuntura financeira. Aqui eu tenho inserido o modo de produção capitalista, né? E o caráter técnico, porque eu tenho aqui exatamente essa dialética entre receita e despesa pública, gasto público, né? Essa dialética entre esse gasto e aquilo que nós chamamos, dentro do direito financeiro, de a receita pública, incluindo também aqui os créditos adicionais, né? Incluindo aqui também toda aquela discussão que é feita também no parlamento. E por último, quer dizer, o caráter técnico. Então, nesse caráter técnico, eu vou ter procedimentos elaborados através da estatística, com médias, com medianas, com resultados, e obedecendo assim princípios que são fundamentais, como o princípio da legalidade, né? O princípio da anualidade, o princípio da racionalidade, da moralidade, da eticidade, da responsabilidade no orçamento público.